Boa noite, bem-vindos e bem-vindas. Tudo bem com vocês? Estou por aqui no dia de hoje porque na terça não pude estar por aqui porque teve imprevistos, mas vamos estudar e continuar o estudo do livro Merecer Ser Feliz, de Hermann Dufour. E hoje é o capítulo 32, Vencendo o Personalismo. Minha boca tá um pouquinho grossa, acho que é o filtro, deixa eu trocar. Olá, Sueli, bem-vinda, boa noite. Boa noite, tá melhor aqui. Como é que você está? Deixa eu mandar avião para vocês. Vamos iniciar mais um capítulo. Estamos na reta final. Acho que só faltam uns 3 capítulos para terminar esse livro aqui. E dia 4, se não me engano, terminamos. Dia 4. Tem semana que vem a outra. Eu acho que é dia 4. Aí na outra semana a gente começa outro livro, que se chama Irmão, de Emmanuel, se não me engano. Psicografado por Chico Xavier. E é muito bom também. Deixa eu terminar aqui de mandar avião. Pronto. Wagner, bem-vindo. Obrigado pela companhia. Vamos mentalizar Jesus para a gente começar mais um estudo, tá? Vamos pedir proteção e agradecer mais uma oportunidade de aprendizado, trazendo Jesus em nossos lares e nesse momento de estudo, que a espiritualidade amiga nos conduza, com sabedoria e intuições saudáveis, que transmitam da melhor forma a mensagem de Jesus. Muito obrigada por tudo, Deus, nosso Pai, nossos guias espirituais, a equipe espiritual que protege nossos lares, e nossa Mãe Maria. Te agradecemos, Senhor, por tudo pelo dia de hoje. Que assim seja. Então vamos começar. Boa noite. Tudo bem com vocês? Quem chegou? Levi, Adriana e Wagner. Hoje vamos estudar o capítulo 32 do livro Mereço Ser Feliz, de Hermann Dufour, tá? Ele é psicografado pelo médium Vanderlei S. de Oliveira, certo? E vamos começar aqui a leitura. É um capítulo pequeno, então eu vou fazer em 2 partes, tá? Tro, bem-vindo. Bem-vinda, acho que é bem-vinda. Bem-vindo. Vamos lá. Capítulo 32, chamado Vencendo o Personalismo. E sempre inicialmente ela coloca aqui um trechinho do Evangelho ou do Livro dos Espíritos ou qualquer trechinho da codificação, né, para a gente se alinhar ao assunto. Então aqui tem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. Obrigado pela companhia de vocês. Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Vem um dia em que ao culpado, cansado de sofrer, com o orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo, que se lança aos pés. As provas rudes, ouve-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com pensamento em Deus. Espíritos saindo do primarismo para conquistas medianas. Nossa principal qualidade é a disposição de mudança na melhoria íntima, já que nos arrependemos sinceramente do mal. Iniciamos a exemplo do filho pródigo do Evangelho a nossa viagem de volta à casa paterna, buscando o aconchego e a dulcificação do amor. Essa volta, porém, exigir-nos-á o preço da reeducação
a começar pelo personalismo, que se solidifica na intimidade como um dos pilares de nossas imperfeições. Isso aqui fala muito, gente, dos momentos em que erramos no passado, né, nessa vida, e que o arrependimento ele faz parte. E eu sempre lembro de um evangelho que Vitor, inclusive, chegou aí, bem-vindo, que ele falou que o arrependimento em certo momento é necessário, mas ele passa a ser perturbador, né? E nos paralisa a partir do momento em que a gente alimenta ele e a gente fica parado no meio do caminho e não consegue enxergar um passo à frente, né? Pra gente recomeçar de novo. Não tem problema não, comecei agora. Então a gente tem que sentir, né, de se arrepender, se responsabilizar pelos nossos erros e recomeçar de novo. Aqui falou muito de um ponto do amor de Deus. Muitas vezes só achamos que Deus só vai... Claro que Deus é bom e justo, mas muitas vezes não lidamos com o não de Deus, né? Então Jesus mesmo, quando veio trazer a boa nova, quando veio trazer esse evangelho, né, do Novo Testamento, ele era muito enérgico, né? Ele falava de uma forma amorosa, mas ativa. Ele falava, mas queria que a gente tomasse uma atitude da nossa parte também, né? Que a gente realmente quisesse fazer algo, né? A espiritualidade mesmo, ela não faz tudo pela gente, ela só nos auxilia. Então, eu quero falar muito de ação, né? Do arrependimento, das coisas que a gente fez, que às vezes as coisas que a gente fala, ou deixa de falar, ou pensa, ou alimenta aquele pensamento ruim, e depois se arrepende e não consegue continuar. Essas notificações travou um pouquinho, mas voltou. E hoje a internet, graças a Deus, até agora, tá tranquilo. Orem aí para o Instagram, tá? E pela minha internet para continuar tranquilo, certo? Então fala muito dessa energia, né? Dessa fala enérgica de Jesus e seus exemplos. Então até no não de Deus a gente não sabe lidar, a gente só acha que é só o sim, né? Que a gente tem que só sentir coisas boas, só passar por coisas boas. Aí quando chega um momento ruim, uma dor, né? A gente acha que a vida é injusta, que Deus é injusto. Não, aquela dor, ela é para nos educar. E aparentemente a gente enxerga isso como um castigo, mas a gente sabe que Deus não castiga, né? Deus é sábio, bom, justo, né? Causa primeira todas as coisas e misericordioso. Então, tudo que ele faz é justo, né? Então, a gente tá passando muitas vezes por problemas em que no início a gente não entende. Mas depois no meio do caminho a gente vai entendendo o porquê tá passando, o porquê tá sentindo aquelas coisas ainda, né? E depois de um tempo você entende, porque você fica mais forte, mais amadurecido com aquele problema ali. E quando aparecer de novo aquela situação, você já vai estar sabendo como agir, você já vai agir de uma forma diferente. Então isso é bom, nos educa, né? Muitas vezes não sabendo lidar com o não de Deus. Fecha uma porta e abre três. Fecha uma janela e abre três portas, né? Às vezes a gente acha que aquela porta ali é boa pra gente, mas na verdade não é. Depois do tempo abre outra porta e aquela que a gente muitas vezes acha que não vai dar nada é aquela porta, né? Que vai nos ensinar alguma coisa. Então eu vou continuar aqui. A lição hoje é pequena. Eu vou ler em duas partes pra gente ir comentando. E quem quiser comentar também aí, contribuir, pode falar também. É verdade. Vamos orar pela internet. Cadê? Isso, continuando aqui. Podemos entender o personalismo como sendo o apego com tudo que parte de nós. Esse apego é fator sinalizador de gratificação afetiva escassa conosco mesmo, insuficiência de auto-amor. Quando nos amamos verdadeiramente, não há motivo para a atitude personalista, porque nos realizamos com o ato de ser quem aguardar compensação, aplauso e possessividade. Quem chegou, deixa eu ver quem chegou. Acho que passou e foi, mas bem-vindo. Continuando aqui.
Seu traço mais comum é a paixão crônica com o eu manifestada de formas variadas. Algumas delas são irredutibilidade velada ou clara, vaidade intelectual, dificuldade de conviver pacificamente com a diversidade humana, manipulação interpretativa de conceitos, autoritarismo nas decisões, boicote na cooperação a projetos que partam de outras cabeças, agastamento ante as cobranças e sistemática competição para produzir além dos outros e da capacidade pessoal, coleção de animosidades, excessiva valorização que conferimos a nós mesmos, amor próprio, amor entre aspas, né? A gente confunde aí, se equivoca, apego às nossas obras, superlativa fixação dos valores que possuímos ou acreditamos possuir, pretensões de destaque e vício de ser elogiado. Suas causas podem ser encontradas na história remota da evolução, quando tivemos no instinto de conservação um importante fator de fixação e agregação de valores morais, consolidando a consciência de si, a conservação como fonte de defesa e a automatização da consciência de si tornou-se egoísmo, uma exageração dessa necessidade natural, na qual nos encontramos até hoje. Então, aqui fala já de um ponto, primeiramente falou muito do arrependimento, no momento que a gente desperta, e quando a gente age dessa forma, em um momento a gente desperta e entende que essas atitudes não são boas pra gente. Então ele fala do personalismo, daquele sentimento equivocado de amor próprio, de valorizar demais, né, nosso eu, né, de uma forma, por exemplo, a gente não é nada de errado a gente se amar, se respeitar, se cuidar, é uma coisa. Outra coisa é você pensar só em si e não querer saber do outro. O outro que se vire, se o outro estiver sofrendo, que se vire também, eu me importo comigo. E não toma atitude, pelo menos, de orar por aquela pessoa, porque não está pensando naquela pessoa, não é? Muitas vezes quer competir até a dor que está sentindo. Eu sofro mais. Eu fiz mais coisas. Eu passei por tanta coisa, né? Aquelas pessoas que ficam conversando ali da dor. Eu passei por isso. Menina, eu fui pior. Eu sofri mais, né? E ficar ali competindo como se a quantidade de sofrimento fosse uma coisa boa, como se fosse uma coisa... Claro que, no final das contas, a dor é um aprendizado, mas coloca aquilo ali como um pedestal, como se aquilo ali fosse um pedal para você ir para o céu, né? Muitas pessoas acham. Eu vou receber bônus hora, eu tenho que passar por isso, porque lá na frente eu sei que eu vou ser beneficiada, né? Pensa muito no eu, não pensa a caridade em si como um ato de desprendimento, desapego. Você ajudar alguém porque a outra pessoa tem que ficar bem. E do outro lado, independentemente se você vai receber ou não, a gente sabe que recebe. Mas você tem que ter um sentimento de desapego. Você fazer simplesmente porque a outra pessoa está mal e quer que a outra fique bem. Então você chega no outro lado e vai receber da mesma forma, mas você não vai ficar pensando só em si. Você vai agradecer pelo retorno, mas vai continuar fazendo o bem, né? E esse sentimento aqui é você supervalorizar o seu eu, você não pensar em outras pessoas. Ele falou do amor próprio, né? A vaidade, né, toma conta também. Né? Seus conhecimentos, seus status, seu momento ali do seu emprego, você é um diretor de uma empresa, você sabe, tem muito conhecimento sobre alguma coisa, você se acha melhor que outras pessoas por conta disso. E você, de vez multiplicar, ensinar outras pessoas, você prende, segura aquilo e se sente melhor que outras pessoas por conta daquilo, por conta de um diploma, por conta de um cargo de uma empresa, numa empresa, né? Então isso tudo a gente confunde com amor próprio, né? Eu tô me valorizando, eu quero isso, isso e isso. E não importa a forma como a pessoa chega ali, né? Naquele lugar. E confunde isso com amor próprio, com pensar em si, mas isso aí é egoísmo. A gente sabe disso. Porque a gente sabe que existem várias religiões, a gente sabe que existem várias etnias, né? A gente está num lugar onde a gente precisa estar, num momento financeiro que a gente precisa estar, numa família em que precisa estar, no trabalho em que a gente precisa estar. Então tudo isso é um conjunto de coisas para aprendizados.
Então a gente não pode dizer que só porque eu tenho dinheiro, é porque eu tenho isso e aquilo, eu sou melhor que todo mundo. Porque quando a gente for pro outro lado, nós vamos perguntar como é que você agiu, o que é que você fez, né, de obra, né, a obra do Evangelho de Jesus, a prática do Evangelho. Então não importa o que você tem, é como você fez as coisas. Você foi espírita, você foi católico, você é evangélico, mas como você usou esse evangelho para ajudar as pessoas, né? Esse é o ponto. Não é que você é um médico, não é que você é um professor de alta classe ali, que ganha muito dinheiro, muito conhecimento, mas você usou o conhecimento para alguma coisa boa, para ensinar alguém, né? Então é esse ponto. Não é você se achar porque se tem isso, tem aquilo. A gente sabe que o material aqui é necessário até certo ponto, né? É para nos desprender, né? Utilizar os bens que estão a nosso serviço, né? Para nos servir, mas não ficar preso a isso. Viver, né? Tranquilamente, tentar viver tranquilamente, mas não ficar preso aqui. E aprender aqui o que for necessário e quando voltar para casa, voltar o mais tranquilo possível, né? Se começou a travar, tenta sair da live e voltar, porque a internet é minha, pelo menos aqui tá normal, tá? Às vezes é o Instagram. E amor próprio é diferente de egoísmo. Sim, egoísmo é quando você começa, isso, a vaidade, isso aí mesmo. Quando você começa a pensar em si de forma equivocada, pensando só no ego, não é? Não, fulano é que se vire e tá sofrendo ali porque ele tá merecendo sofrer, né? Se fosse aquela, fica pensando aqueles pensamentos. Agora comigo não, comigo é diferente. Aí você começa você muitas vezes está numa situação financeira boa, né? Gilda também chegou aí, minha titia. Bem-vindos quem chega. Tá numa situação boa. Aí falar pra uma pessoa que não tá numa situação muito boa, bichinho, fica com pena. Mas ela não tá preocupada com a pessoa. Ele só tá dizendo aquilo por dizer. Porque se realmente tivesse preocupado, ele estaria nem pensando nem na economia dele. A primeira coisa que ele faria é ajudar a pessoa, não ficar pensando, bichinho, coitado, né? Então você tenta ajudar de alguma forma, ou dar um dinheiro, conversa, ou pergunta o que ela precisa. Então isso realmente é a caridade, né? É você tentar ajudar o outro e consequentemente, né, simultaneamente você vai estar se ajudando. Então isso também é se cuidar, né? Você se ajudar e ajudar o outro também. E quem chegou, Cícera, boa noite, deixa eu ver quem tá por aqui. Vitor, Troll, Cícera, Adriana, Silvia e Áurea. Obrigado pela companhia. Deixa eu continuar a leitura aqui. Na infância, encontramos outras tantas razões muito bem abordadas por Sigmund Freud, na questão da personalidade egocêntrica, cujo processo de amadurecimento psíquico é mal conduzido, ensejando carências afetivas profundas que irão refletir no homem adulto como insegurança e fantasias narcisistas. Em torno de seus passos sempre se encontram a fama, o autoritarismo, a vaidade, o desejo de realce, a inveja, súditos do império do eu. Aloysio, bem-vindo, obrigado pela companhia, querido. Obrigado. Tendo subtraída a empatia, o personalista é alguém que não sabe dialogar, dividir, intercambiar, não sabendo interagir com o outro, entender-lhe os motivos e necessidades, está sempre com uma receita de viver nos lábios, impedindo-se da mais nobre ação íntima da caridade, que é ato de compartilhar vivências com o ser alheio. Como seu dinamismo é a centralização no eu, a reeducação dessa tendência está em aprender a ouvir o outro. O ato de ouvir não se restringe a escutar palavras. Ouvir é o estado de plena receptividade para o outro, independentemente de quem seja. Bom, essa parte aqui fala muito da infância, né? A gente sabe que muitas coisas da nossa infância se refletem hoje, mas nós sabemos também que o que chega hoje na nossa consciência, e muitas vezes na infância também,
são coisas do passado, de outras vidas, que vem tudo à tona para que seja trabalhado, né? Por exemplo, a inveja, o egoísmo, a culpa, né? O personalismo, isso tudo vem à tona. Então, quando isso é trabalhado na infância, melhora um pouco, né? Quando você fica adulto. Mas a gente sabe que a criação da gente, muitas vezes, é por conta de criação também mal conduzida dos pais da gente. Então, isso é um ciclo que se repete sem fim. Então, cabe a nós entender o que se passa, entender como é que acontece isso, procurar nos conhecer, ter a mente aberta aí para a gente receber, né, esses conselhos, as vivências e quebrar esse ciclo e agir diferente, para que as próximas gerações se tornem adultos mais saudáveis, tanto na mente como no corpo, né? Uma saúde ali um pouco mais tranquila. Mas esse ciclo se repete porque os nossos pais também foram criados dessa forma, de esconder sentimento, de dizer que está tudo bem, de não mostrar, né, os sentimentos, as emoções. É criado para só pensar em si, é criado para que você seja o melhor da turma, é criado que você seja perfeito, que você tirar um 8, um 9 não é suficiente, né? A gente sabe que a gente não é... É importante essa questão da nota, das escolas, educação e tal. Mas você tem que comemorar ali qualquer esforço, né? Se você tiver um filho, qualquer esforço que o seu filho fizer, porque você sabe que aquilo ali é um espírito, aquela criatura ali é um espírito que veio de outras existências, que veio para sua família, não foi por acaso. Então ele está ali para aprender com você e você aprender com ele. Então tudo que ele fizer, o esforço que ele fizer, é válido porque é o aprendizado dele, é o tempo dele ali naquele momento. Então a gente não pode fazer isso com essa criatura, com seu filho ou qualquer outra pessoa. Então isso vem desde a infância, a gente sabe que também reflete muito na fase adulta, vem tudo à tona, né? A gente quando tenta lidar com alguém com críticas ou então tenta lidar com a culpa, quando vem tudo à tona, todos os sentimentos, vem tudo, né? Vem tudo à tona, a gente não sabe lidar, porque na infância a gente escondeu, a gente segurou. E nossos pais muitas vezes não souberam, né, passar isso pra gente. E isso também é assim porque os pais deles também, nossos avós também foram criados dessa forma, bem mais rígida. Então por isso que a gente muitas vezes se depara com situações que não sabemos lidar, emoções, sentimentos. Então precisamos quebrar esse ciclo nos conhecendo, procurando praticar o evangelho para que as futuras gerações fiquem um pouco melhor, né, mentalmente. Então, fala muito aqui também do narcisismo, né? A pessoa narcisista. Eu não sei muito bem sobre isso, gente. Mas o que eu sei é que é uma pessoa que ela manipula as pessoas, né? Ela mente para si mesma, ela acha que aquela mentira é uma verdade, né? Mas se vocês quiserem saber mais sobre isso, esse tipo de pessoa, de personalidade, vocês pesquisem um pouco mais sobre isso, porque eu não sou especialista, tá? O que eu sei é isso. É uma pessoa que manipula outras pessoas através de mentiras. Ela esconde dela mesma, ela se esconde dela mesma. Ela foge do que ela é, né? É como se fosse uma mentalidade de uma criança, né? É mais ou menos isso que eu entendo. Mas é melhor vocês procurarem alguém que é especialista ou alguém que realmente conhece sobre o que é narcisismo. Existem, por exemplo, falam muito de mães também que são assim, pais também que são assim, filhos. Então é muito sério, né? E as pessoas que convivem com esse tipo de personalidade sofrem bastante, né? A saúde mental não é muito boa. Então seria bom vocês pesquisarem, que é bem interessante. Então deixa eu terminar aqui quem está na parte final. Essa conquista será um exercício doloroso ao personalista. Exigirá desprendimento, humildade, assertividade, falar menos e meditar mais. Ouvir significa cultivar a sensibilidade para com aqueles que nos rodeiam. Sensibilidade que nos permita sempre um foco positivo do próximo, entendendo-lhe as razões, ainda que estejam em equívoco, abrindo-se para ser-lhe útil, desarmado de preconceitos. Ouvir é aprender a receber críticas e admoestações, até que daqueles que nos parecem despreparados para fazê-las, habituando-se a indagar a real utilidade e importância das ideias pessoais. Ouvir
é alteridade, respeito às singularidades de cada um. Bem-vindos aí, Espiritismo Raiz Kids, bem-vindo. E eu não lembro do nome, deixa eu olhar aqui, que ele aparece sempre na live de Sávio. Eu não lembro o nome, mas bem-vindo. E Ina, bem-vinda também. A partir daí se aprende a construir uma relação altruísta, pacífica e saudável com as diferenças e os diferentes, nas experiências de todo instante. A vitória sobre o personalismo, portanto, está em sair de si acolhendo o outro diferente do eu com interesse altruísta e fraterno, aprendendo a esvaziar-se do ego sentindo o outro. O retorno à casa paterna inclui o ato de desprender-se de si para ouvir o pai. Tal lição será aprendida na escola da convivência diuturna, com quantos passem pelos nossos caminhos. Fazendo assim, assumiremos definitivamente a condição de filhos pródigos, em plenitude de sintonia com as riquezas de Deus, aprendendo a ouvir-lhe os alvitres no foro da consciência, em favor de nossa felicidade. Então, o personalismo é o oposto, né? É o oposto da pessoa empática, a pessoa que tem realmente um sentimento ali de empatia com o outro, preocupações, né? Um cuidado ali com o outro, uma compaixão com outras pessoas. É o oposto, egoísmo, né? Tem vaidade. Se não cuidarmos, a gente vai alimentar mais ainda esse sentimento de vaidade, de egoísmo, de orgulho. Porque esse sentimento, né, esse estado aí de consciência, não é saudável. A gente cresce, né? Vem outras oportunidades de outra existência, a gente fica com o mesmo sentimento, mesmo achando que a gente é melhor que todo mundo porque a gente teve isso, teve aquilo, e não é bem assim, né? Essas passagens aqui na Terra é para o nosso aprendizado. Estamos com a condição que temos hoje por algum motivo, né? Para a gente aprender alguma coisa. Então ele fala aqui que para a gente se transformar, para a gente sair desse estado de consciência do personalismo para a caridade, para a humildade, é preciso coragem de admitir, realmente, eu estou agindo dessa forma, então não está sendo saudável para mim. Uma hora a pessoa desperta, uma hora a pessoa entende que aquelas atitudes ali dela não estão sendo saudáveis, não está fazendo mal bem a ninguém, nem a ela mesma. Então por isso que no início da live a gente falou sobre arrependimento. Quando chega esse momento, em qualquer tipo de circunstância, seja personalismo ou não, qualquer tipo de situação, a gente deve se arrepender, se realmente sentir o arrependimento, realmente a consciência bate ali. E tem que ter outra atitude, mas tem pessoas que não saem do arrependimento, que alimentam a culpa, que ficam ali lembrando repetidamente várias vezes o que aconteceu, o que você fez, devia ter feito diferente, devia ter feito aquilo, mas não sai daquilo. Mas temos que entender, né? Que a primeira a aprender aqui sou eu também, que a gente está no mundo de provas e expiações e somos seres humanos, somos espíritos imperfeitos ainda, em aprendizado. Então, vai ter muitos erros para que a gente aprenda algo, a gente vai errar. Mas não é para ficar indo atrás do erro, não é para ficar fazendo as coisas de propósito, né? Porque a gente sabe que é errado. Mas quando a gente errar, né, por ignorância, muitas vezes, a gente deve entender que aquilo ali foi um aprendizado ali. Realmente eu não sabia, não tinha conhecimento, não fazia ideia e acabei fazendo uma coisa não muito boa, né? Fofoquei de alguém, ou então pensei mal de alguém, ou então inventei a história de alguém, ou então desejei mal, né? Não deixei de fazer alguma coisa e fica ali parado no tempo, mas não procura agir, não procura orar pelo menos pela pessoa, porque tem situações em que você faz de tudo e não consegue, não é, reverter a situação. E a única forma ali é a oração, né, desprendimento ter autocompaixão, desprendimento da culpa, porque a culpa é uma coisa muito séria, nos paralisa por muitas vezes muitas encarnações. Então isso vem à tona nessa vida. Se você sentir muito sentimento ali de culpa, de quando acontece algo você não sabe, não sai do lugar, é porque isso já vem de outras vidas, isso já vem à tona para você trabalhar. Então não tem adianta a gente fugir disso.
Sempre vai vir alguma coisa, uma situação pra gente, vai sentir algo e vai tentar entender porque tá sentindo ainda. Então é inevitável, né? A gente não pode fugir disso. Então quando chega esse momento de despertar, essas pessoas que agem dessa forma, como nós muitas vezes, quando chega esse momento de despertamento, tem um arrependimento, mas temos que não podemos alimentar isso. É importante até certo ponto, mas também devemos continuar. Chorar o que tem que chorar, não é sentir o que tem que sentir ali, a culpa, arrependimento, e passar, e continuar. E tentar ver outra brecha, de outra forma, agir de outra forma, para que aquele sentimento ali se esvazie aos poucos, porque não vai ser de hoje para amanhã. Aos poucos vai se esvaziando e até o momento você vê que você não está carregando mais esse peso e que você está agindo da melhor forma possível. Vai vir testes, vão vir dias que você vai achar que não vai dar certo, que você não é capaz, que desanima, mas a gente não pode parar, né? Porque assim como o personalismo, que é muito perigoso, né? A questão do egoísmo, da vaidade, o orgulho também é muito perigoso. E tantas várias paixões, vícios, né? Que não são bons pra gente. São difíceis de lidar, são difíceis de combater, né? Mas não devemos parar e nem desistir. Então a mensagem de hoje é essa, que a gente não pare, né? Jesus falou, vai e não peques mais. Então o sentido dessa frase é exatamente nessas situações. Para a gente tentar aí, de alguma forma, dentro do nosso coração, alguma vontade de mudar, alguma vontade de agir diferente, mesmo que seja muito difícil. Mesmo que você ache que a situação ali é totalmente impossível, mas é possível. A gente tem bastante assistência espiritual. Muitas vezes, grande maioria das vezes, achamos que estamos sozinhos, né? Mas não estamos. Estamos sempre com nossos guias, nossos familiares espirituais que simpatizam com a gente também. Amigos que vê a gente como, né? Que ainda tem capacidade e nos acompanham, nos ajudam muito. Então estamos sempre sendo assistidos. E eu tô vendo aqui que comentaram, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aldenice, bem-vinda, boa noite, obrigado pela companhia. Deixa eu ver, acho que a Luísa deu uma passadinha, acho que já é o horário da live. Já começou a live. Já terminei a leitura aqui já, vou só ler os comentários, deixa eu ver aqui. Ari comentou. Eita, Jesus. Tá difícil. Peraí. Ari comentou. As características de personalidade incluem opinião muito elevada sobre si mesmo, necessidade de admiração, crença de que as outras pessoas são inferiores e falta de empatia, com certeza. Porque a vaidade a certo ponto em que você acha que é melhor que todo mundo por conta de algo, por conta de dinheiro, por conta de status. E não é bem assim, né? A gente e temporariamente a gente tem. A gente tem coisas, né? Que quando a gente desencarnar vai ficar tudo aqui. Casa, roupa, tudo aqui. O que vai seguir com a gente é o nosso espírito e a nossa consciência e o que a gente fez aqui. É o que vai seguir com a gente, né? Se apegar à culpa, que o Vitor falou aqui, se apegar à culpa é destrutivo, enquanto que se responsabilizar pelos seus atos, aprender com o erro e buscar mudar, edifica. É se responsabilizar, realmente eu fiz, eu errei, eu não falei, devia ter falado aquilo, não devia ter alimentado aqueles pensamentos. Então você começa a enxergar que aquela atitude está te fazendo mal, né? E você recomeça de novo, tenta enxergar de alguma forma que aquilo ali você aprendeu e não vai fazer mais. Mesmo que você erre de novo, mas você volta a recomeçar de novo quantas vezes for necessário, né? Não é o número de vezes que a gente cai, é o número de vezes que a gente se levanta. Porque cair a gente vai cair. Porque a gente muitas vezes não entende algo de início, a grande maioria das vezes. Mas vai ter um momento em que vai acontecer essa mesma situação com a gente e a gente vai conseguir superar, vai conseguir enxergar com um olhar diferente. Não vai mais sofrer, né? Vai sentir a dor, mas vai passar por ela com mais tranquilidade. Então não vai sofrer tanto. Então assim é a vida, é aprendizado, boas companhias espirituais, procurar orar sempre, vigiar sempre. E não alimentar esses sentimentos, porque nos adoecem. E a gente sabe que quando a gente for para o plano espiritual, né,
a gente vai continuar sendo a mesma pessoa que a gente é aqui. A gente não vira o espírito de luz enquanto vai pro outro lado, né? Então vamos nos esforçar, não se cobrar demais e fazer a nossa parte como a gente pode, nosso limite, nosso entendimento. E procurar se esclarecer, estudar, que é importante, porque quanto menos ignorância, melhor. Sobre algum assunto, algum conteúdo, né? Quanto menos ignorância, melhor. E aprender muito no dia a dia também, não é só em livros, é no dia a dia também, que é bastante difícil entender algumas palavras do livro, imagine na prática, né? Mas a gente se esforçar, pedir ajuda da espiritualidade, apoio, todo dia ali, cada dia com o seu mal, mas com a ajuda de Deus, Jesus, a gente consegue passar. Então é isso, gente. Obrigado pela companhia. Estamos na reta final do livro. É 34 capítulos, estamos no 35, estamos no 33. Eu acho que dia 4 ou na outra semana a gente termina já. No mês que vem, início do mês que vem termina. Então, tem vozes aí por aqui, é porque eu moro do lado de uma rua. Então, qualquer barulho que passar, que vai ser a moto, o carro, uma pessoa gritando, então não liguem, que é normal, né? O ser humano é assim. Então, vamos lá. Vamos agradecer a Jesus pela oportunidade e procurar dormir bem, orar e agradecer a Deus pelo dia. Que a espiritualidade amiga, que nosso querido Jesus, nossa Mãe Maria, nossos guias espirituais permaneçam conosco, nossos lares, hoje e sempre. Que assim seja. Namastê. Obrigada. Beijo a todos. Agradecendo aí a... Deixa eu ver quem tá aqui por aqui. Vitor, Ari, Luiz, Troll, Aldenice, Cícera, Adriana, Silvia e Áurea. Obrigado pela companhia de vocês. Beijo no coração, buenas noites. E até semana que vem, se Deus quiser. Ainda bem que a internet nos ajudou hoje, né? Graças a Deus. Tchauzinho.